Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Preciso muito da tua atenção. Gálatas 6. Sabe aquela manhã que você gostaria que todos estivessem aqui? Que todos pudessem ter presenciado tudo o que aconteceu desde o início do culto? O louvor que Deus nos deu, o derramar na oração, a oração que nós fizemos agora há pouco, abençoando o reino de Deus. E tudo isso, eu queria que você aprendesse com a palavra do Senhor. Diz assim, a mensagem do Senhor em Gálatas 6. Irmãos, se alguns homens chegar a ser surpreendido, se alguns homens chegar a ser surpreendidos em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal como espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Aí o verso de número 2 diz assim: levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Esses dois versículos da palavra de Deus fala exatamente isso: levai a carga uns dos outros. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem nunca errou? Quem nunca falhou? Quem nunca fez algo que parece que não deu certo em relação a Deus? Aquele momento assim que você fala assim: Papai do céu se entristeceu comigo. E a gente vê hoje muitas pessoas falhando, muitas pessoas errando, mas também vemos poucos dispostos a mudar essa situação na vida do irmão que falhou, na vida do irmão que errou, na vida daquele irmão que pecou. Nós gastamos tempo, muitas vezes, vendo coisas erradas, ou falhas erradas, ou alguma coisa que não deu certo, e a gente fica falando: pô, olha lá aquele pastor, olha lá aquela pastora, olha lá aquela igreja, olha lá aquele rebanho, olha esse homem o que está fazendo, olha como ele está conduzindo a igreja. Nós estamos esquecendo de olhar para nós como filho de Deus. Quando isso acontece para aqueles que estão de fora da igreja, com certeza acontece também dentro da própria igreja. A gente acaba esquecendo de abençoar os nossos irmãos para que ele possa avançar. Eu lembro, um tempo atrás, uma igreja colocou um pastor para fora com a sua família. Colocou esse pastor para fora com a sua família e virou um bochicho na cidade. Pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. E eu disse: não, a minha obrigação
que estão se falando do pastor. A minha obrigação é ir buscar esse pastor e cuidar dele. Eu lembro que eu promovi um culto uma terça-feira e pedi para que todos viessem nesse culto e que cada um me trouxesse uma cesta básica. E eu chamei esse pastor para pregar no nosso púlpito. E esse pastor veio, ele tinha um carro, eu falei, coloque o seu carro aqui na frente, pode pôr aqui podia parar, ele colocou aqui dentro o carro, perto dessa porta. E ele não sabia o porquê. Ele falou, puxa, quanta honra que esse homem está me dando. Mas ele sabia que o alimento que seria arrecadado era para abastecer a casa dele por meses. Mas ele sabia que o valor que nós iríamos arrecadar de oferta naquela noite era para pagar os seus aluguéis que estava atrasado. Ele não sabia de nada disso, sabe? E ele veio, pregou, aí terminou o culto, eu peguei e falei, é tudo seu. Ele falou, como? Mas eu não vou usar tudo isso. Eu falei, entrega, dá para alguém. O que não te sobrar, divide com os teus vizinhos. Mas leva tudo isso para casa. Ele é meu pastor até hoje, nunca mais me abandonou. É o pastor Davison. Pena. Muitas vezes, nós esquecemos que só existe uma forma de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Não criticar, mas orar. Não murmurar contra A, B, C. Algumas vezes acabamos tendo invejas, uma coisa maligna, satânica, daqueles que prosperam, daqueles que avançam, quando nós deveríamos levantar as nossas mãos e dizer assim, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me protegido, até aqui o Senhor tem me guardado. Eu vejo pessoas, sabe, que não recebe, fecha as portas para a vida dele e fecha as portas para a vida de outros. Eu vejo pessoas que não conseguem avançar. Não conseguem avançar. Presta bastante atenção. Quero ler uma outra tradução que diz assim, esses dois versos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, você que são espirituais, deverão restaurá-lo como mansidão. Cuida-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu lembro que quando surgiu a igreja de parede preta, eu fui muito crítico. Eu não vou pintar a igreja aqui de parede preta, só depois que eu for, tá? Aí vocês podem pintar de qualquer cor. Mas hoje não, eu passo e oro assim, muito obrigado, eles estão ganhando almas para Jesus. Que tristeza foi para mim, esses últimos tempos, quando aconteceu algo com um pastor que ganhou tantas almas para Jesus. Ganhou tantas almas para Jesus, pastor da Bola de Neve. E todo mundo vendo o que aconteceu no quarto da casa dele, que foi para as redes sociais, e um montão de gente queimou. Uma igreja tão nobre, uma igreja tão maravilhosa. Por que será que isso tem acontecido, gente? Porque nós gastamos muito mais tempo deixando que o diabo encha o nosso coração com as maldades dele, do que Deus operar firmemente nas nossas vidas. Quando a gente vê, a gente está carregado de um peso maligno
e a igreja fica patinando. É por essas razões que a igreja se tornou competitiva. Reino competindo contra reino, isso não existe. Todos nós somos um corpo. O que a cabeça, os olhos, a boca, o ouvido faz, as mãos não fazem. Pode ter certeza, todo o corpo é útil. Todo o corpo é útil. E quando nós aprendemos a viver assim, nós vamos cumprindo, algo precioso na nossa vida. Eu quero mostrar, em cima disso que eu estou falando, nesse momento que está registrado lá no livro de Provérbios. É tão conhecido, e eu espero que você já tenha lido muitas vezes. Provérbios 6, 16, diz da seguinte forma: estas 6 coisas aborrece ao Senhor. Presta bastante atenção. Essas 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mão que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e os que semeiam contenda entre irmãos. Será que nós caímos em algum desses pecados? Será que em algum momento do nosso dia, nós estamos hoje começando a nossa semana, sendo instruído como nós vamos viver durante essa semana, a nossa vida inteira? Será que nós não caímos em nenhum desses pecados? Nós olhamos um louvor como foi o nosso aqui agora. Deus fazendo esse louvor, talvez alguém está falando, mas seria melhor se tivesse o hino da harpa cristã. Mas por que você não aproveitou esse momento? Por que você não se derramou nesse momento? Por que você não colocou o seu rosto em pé? Você ia ver, aos pés de Cristo, você iria ver que a unção desceu da mesma forma quando nós cantávamos os hinos da harpa cristã. A adoração não depende do louvor que cantamos, a oração depende muito da vida de quem canta. Da vida de quem louva, de quem ministra para o Senhor, daquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor. Não é a banda A, a banda B. É nossas vidas. Algumas vezes nós pecamos de uma forma que nós não entendemos. Achamos que estamos ajudando a Deus. Deus não precisa da tua ajuda para falar de nada. Falar de irmãos, falar de irmãs, falar de pessoas, falar de igreja. Deus não está precisando, não. Deus sabe se defender. Deus sabe como Ele deve agir. Deus sabe o que Ele deve fazer. Agora, nós precisamos aprender a viver aos pés de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos seguir um pouquinho mais. Veja só, cada um deve examinar o seu trabalho. É o que eu vou ler agora. Verso de número 3 diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, isso aqui são aquelas
lapada, sabe? Que Deus vai dando na gente. E a gente fala assim, meu Deus, eu achava que eu era alguma coisa, eu não sou nada. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Sabe o que acontece? Poucos de nós lemos Filipenses 2, quando o Senhor diz assim, esvazia-se de si mesmo. Nós não conseguimos nos esvaziar, gente. É hora da igreja se esvaziar e sair mais. Que culto maravilhoso. Eu quero que você fala, que culto maravilhoso. Eu quero que você fala, que abraço gostoso foi aquele que aquele irmão me deu. Que palavra gostosa que veio da boca daquela pessoa naquele momento que sussurrou no meu ouvido. Que aperto de mão bom que eu recebi. Algumas vezes nós olhamos assim e falamos, mas eu sou, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava ministrando, acho que eu falei isso recentemente aqui, eu estava ministrando e tinha um senhor sentado do lado de um pastor meu, e aquele pastor disse, mas como esse homem fala errado. Falou para aquele senhor era o diretor da Bosch, Cícero Freire, que pagava o aluguel daquela igreja todos os meses com o dízimo dele. Acho que daqui só o Carlão lembra dele. O Cícero Freire, o Sivaneu e a Sônia. Ele estava do lado desse homem. Quando esse homem falou, ele falou assim, você não está no mesmo culto que eu. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas saem vazias de um culto, não porque o culto não foi bom. É porque ele não está se doando. Ele não está deixando Deus interagir com ele. Você que vai ver uma coisa, você pode sair daqui para uma outra igreja, você não conhece ninguém, você vai levantar as suas mãos, você vai glorificar a Deus, você vai chorar daqui 3, 4 meses, você vai sair daquela igreja, porque você começou a entrar no mesmo defeitos, você não foi curado. Você vai ver defeito em todo lugar que você for. Porque você está achando que você é o bom. Você acha que você é a perfeição. Cuidado, isso é síndrome de Lúcifer. Lúcifer também achava ser a perfeição. Ele achava que só ele, sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos cuidar disso. E é interessante que essa palavra, ela vai sendo construída, vem da boca de Paulo dizendo, olha só, diz assim, Paulo falando para a igreja, veja, porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um as suas próprias obras. Prove cada um a sua própria obra. E terá glória só em si mesmo e não nos outros. Eu vou ler numa outra tradução que fica melhor, que diz da seguinte forma. Veja. Se alguém considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos. Examine os seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo. Orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Essa madrugada, eu comecei a ouvir barulhos. Eu falei, não, é lá em cima da casa. É em cima da casa, sabe, alguma coisa está andando, será que tem barata? Sei lá, rato. Minha casa é de laje, é uma construção nova.
Eu disse, não, não é nada disso, não, deve ser aqueles canos que estão batendo, mas daqui a pouco abriu a porta. Abriu a porta e eu procurei o que é que abriu a porta. Eu falei, epa, 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 epa. Aí eu fiquei quieto. Meu sono era muito pesado, é como se alguma coisa cochichava o tempo todo no meu ouvido. E eu disse, por que o senhor quer falar comigo, meu pai? Porque o diabo não quer que eu te ouça. O que o Senhor quer cochichar no meu ouvido? Aí eu ouvi passos. Eu disse, epa, deixa eu levantar. Deixa eu orar. O negócio está pesado. Eu estou escrevendo um livro muito forte, sabe? Que fala da força de Satanás. Fala do engano das trevas. Fala da mentira do diabo. Falei, ele não está contente com aquilo que eu estou colocando no papel. Ele não está mesmo. Mas o Senhor falou, epa, isso você não colocou no papel. A igreja está dando uma brecha muito grande. O diabo tem sapateado, assim como sapateou hoje no seu quarto. O diabo tem batido as portas, assim como bateu agora no seu quarto. O diabo tem atrapalhado o sono de muito, assim como atrapalhou o seu sono essa noite. O diabo, ele tem pintado e bordado. E eu perguntei para Deus, o porquê ele tem feito isso, Senhor? Ele falou, porque a igreja não mais protege o reino. Você vai perceber, se a gente, com um pouquinho que Deus nos deu, um pouquinho que Deus nos deu, muitas vezes a gente acha que somos algo. Algumas vezes eu falo assim, Deus, deixa do jeito que está, para que eu não cresça, para que eu continue a diminuir. Mas não adianta eu não crescer. É bom que eu cresça, mas que eu queira que outros cresçam. Que eu não sinta que eu sou a última, como é que chama lá? Do pote lá, azeitona do pote. Que esse orgulho maligno possa cair por terra em nosso meio. O que eu tenho que fazer é continuar abençoando pessoas. Essa é a minha obra. O que eu tenho que fazer é continuar ensinando vocês. Essa é a obra. O que eu tenho que fazer é continuar abraçando crianças. Essa é a obra. O que eu tenho que fazer é continuar mantendo a igreja a porta aberta 24 horas por dia, não só para mim, mas também para os pastores de nossa cidade. Pouco aqui sabe, poucos de vocês sabem que durante mais de 10 anos eu dava o café da manhã todo mês para todos os pastores da região. Fazemos jantar, gente. Fazemos jantares, lindos jantares para acolher os pastores da nossa cidade. Quando chegava uma igreja nova na cidade, Emerson, eu ia para a porta da igreja. Eu estava lá na porta da igreja para receber o pastor daquela igreja e falar assim, seja bem-vindo à cidade de Valinhos. Sabe, tem hora que a gente acaba esquecendo que nós somos celeiro de bênção. Diga, eu sou um celeiro de bênção. Quando nós não pensamos assim, a gente acaba ficando enciumado dentro da própria igreja. Se eu faço parte de um louvor, alguém canta melhor do que eu já fico, pô, eu canto melhor.
Se alguém toca melhor, se eu estivesse lá, eu faria melhor. Essa não é a obra que o Senhor espera de cada um de nós. Vocês querem ver um outro ponto super interessante aqui? Semear e colher. Semear e colher. Veja só o que a palavra diz a partir daqui. Porque, a partir do verso de número 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada qual levará a sua própria carga. Que carga que você está levando, meu irmão? Que testemunho você tem para falar? Eu tenho um testemunho. Eu vou falar, meu testemunho eu batizei, eu não sei quantas pessoas, que eu batizei tantas pessoas, gente. Mas cadê? Está todos nas igrejas. Eu casei mais gente do que qualquer pastor. Mas aonde está? Está todos nas igrejas. Eu consagrei mais pastores e presbíteros mais do que qualquer um. Aonde está? Estão todos na igreja. Eu formei mais líderes de louvor, estão na igreja. Outro dia eu estava vendo um levita nosso que está fazendo um sucesso em Campinas, né, na Nazareno, não sei se está na Nazareno do Swiss Park, uma coisa assim. Eu disse, foi eu que formei. Fui eu quem formei. Agora, cada um vai levar a sua própria carga. Que carga você está levando? Qual é o peso da carga que você está levando? Que altar que você tem construído? É o altar de Caim ou é o altar de Abel? É um altar que agrada a Deus? É um altar que entristece o coração de Deus? Vocês estão entendendo? E olha porque eu falei, porque cada qual levará a sua própria carga. Veja só a partir do 6 o que diz. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruiu. Eu nunca vi, numa época como essa, que as pessoas honram tão pouco quem os instrui. Honram tão pouco aqueles que os instruem. Não estou falando do pastor Rui, não. Eu estou falando dos pastores. Falei do Rina há pouco. Como é fácil esquecer, o Rina pecou, mas o Rina abençoou. Ué. A igreja, ela precisa aprender a honrar. Diga, honrar. Esse menino aqui, eu não sei o que ele é na empresa que ele está, não sei a posição dele, mas sei que ele viaja quase todos os meses para Dinamarca. Esse mês você foi? Chegou sexta-feira. Ele vai saindo e fala, pastor, estou indo para Dinamarca. Vai com Deus, meu filho, Deus te use lá. Avisa a tua esposa que eu estou aqui.
Sabe, nessa lição agora, nessa parte da lição, quantas são as pessoas que quebram a cara porque se julga ser dono de si mesmo? Esse pedacinho aqui está falando assim, ei, para quem não acredita em igreja, esse pedacinho está falando assim, ei, você tem um pai, existe uma paternidade sobre a tua vida. Entendeu? Agora, veja só o que vem logo em seguida. Gente, é muito sério isso aqui. Diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Muitas vezes só pega esse verso da palavra, hein? Só estuda a lei da semeadura sem estudar o resto. Aí pega esse texto aqui simplesmente para din-din, para grana, tatutu, money. Mas olha bem, o que é que Deus está nos instruindo aqui? Deus está falando assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Cuidado. Cuidado com a tua boca, cuidado com a tua língua, cuidado com os teus olhos, cuidado com as tuas críticas, cuidado com a sua murmuração, cuidado por praguejar. Cuidado com o Instagram. Pessoas pegam simplesmente um pedacinho de um culto qualquer e põem lá, como eu vi. Aí eu vou e cutuco lá e falo assim, não quero mais receber essa aqui, esse cara é mentiroso. Manda lá, postou um pastor que eu conheço muito bem, sei quem ele é, mostrando uma bandeira, surgir com ele e a esposa e andando assim, aí só mostrou aquela parte e dizendo, ah lá, isso é idolatria. Mas eu vi ele falando, lá no funinho, ele falando, eu não quero bandeira para mim, quero bandeira para Deus. Mas o cara do Instagram só pegou aquela bandeira, para que pessoas se levantassem contra ele. Para que a pessoa pudesse murmurar contra ele. Cuidado com o que você faz com seus pés. Cuidado com como você trata os seus dedos. Cuidado com o que você faz com as suas pernas. Cuidado como você trata o seu corpo. Cuidado, você que não ora pelos pastores. Você que não tira um tempo para falar, abençoe essa pastora, abençoe esse pastor, abençoe esse mensageiro de Deus. Já ensinei para vocês, não importa o nome da igreja, não importa se seja batista, se seja metodista, se seja assembleiano, se seja o que for, ore. A nossa única obrigação é orar. Cuidado com a lei da semeadura. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com a lei da semeadura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu sou pai, viu, gente? Eu só sei instruir. Eu só sei te conduzir para o céu. Essa é a minha tarefa, essa é a minha obrigação. Continue lendo comigo, por favor. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Sabe o que é? Da carne se fará corrupção. Vou ensinar você. Vou ensinar você. Por favor. Da carne se fará morte. Da carne se fará agonia.
Da carne ceifará fome, dor. Da carne ceifará medo. Da carne ceifará insônia. Da carne ceifará, sabe o quê? Presença demoníaca. Deus me permitiu passar uma noite terrível para te ensinar, igreja. Para que você vai perder o seu sono? Para que você vai ficar com dor, com fome? Por que você não vai prosperar? Por favor, se alguém te feriu, perdoe. Se pregar alguma coisa que você não gosta, por favor, não murmure. Perdoa, leva ao altar. Mais uma vez, Deus não precisa de quem o defenda. Nós simplesmente precisamos fazer a nossa parte. Agora, para que gerar corrupção? Para quê? Eu lembro de uma igreja que eu fiquei tão triste na época. Ela chegou, nós estávamos aqui, no quietinho, no nosso pecado, no nosso pedacinho. Amei demais os pastores lá. Trouxe-os para perto de mim. Aí quando começou a crescer, falaram isso. Deus tinha dado nas mãos dele, agora Deus deu na nossa mão. Aí vieram falar isso para mim. Eu virei e falei, não, continua na minha mão, mas também continua nas mãos dele. Caminha comigo só um pouquinho, vocês nunca vão me ver sozinho. Vocês não vão ver nunca. Vocês nunca vão ver. Nós não temos dinheiro, mas uma coisa eu tenho paz, tenho vida, tenho sorriso. Sempre tem pessoas maravilhosas perto de mim, sustentando as minhas mãos. Amém? Amém? Diga, eu quero isso para a minha vida. E é o que vem logo em seguida. Leia só. Corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará vida eterna. Diga, eu quero tudo de Deus na minha vida. Eu quero tudo de Deus para mim. É só fazer o certo da maneira certa. Abençoe. Amém? Amém? Agora, eu quero encerrar. Diz assim, verso de número 9. Se não nos cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não havemos desfalecido. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a minha recompensa vem de Deus. Não faça nada achando que pessoas vão te retribuir. Não passe tempo com pessoas, investindo na vida de pessoas, achando que aquela pessoa vai te reproduzir, vai te retribuir. E se você faz pensando nisso, já errou. Faça simplesmente para agradar a Deus. E com toda certeza Deus vai fazer tudo para te agradar. Eu não quero mais ter uma noite como eu tive essa noite. Nunca mais. Nunca mais. É terrível. Orei, ouvi louvores, coloquei louvor alto, cantei, chorei. E disse, Senhor, vem Billy Graham pregar. Vi tudo. Falei, não, Senhor, que nenhum daqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual
receba uma visitação dessa noite e nem nunca sobre a vida. Eu vou ensiná-los, Pai. Veja como termina. Eu não vou ler tudo, porque meu tempo já terminou. Mas eu vou mostrar como termina isso aqui. Termina da seguinte forma. Verso de número 16. Se você puder ler comigo, o 16 até o 18, todos nós juntos. Eu vou contar até 3 para a gente ficar bem afinadinho, tá bom? 1, 2, 3. E todos quanto? Olha aqui. Eu gosto muito desse versículo. Desde agora ninguém me moleste. Uma outra tradução diz assim: desde agora ninguém me inquiete. Satanás levou uma porretada na cabeça. Ele deve estar com raiva até agora, porque eu aproveitei da minha noite para trazer um ensinamento para você. Diga, Satanás. Aponta aqui assim. Diga, Satanás, não me moleste, não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo o seu amor e o seu perdão. Fica em pé. Talvez na sua família você precisa perdoar alguém. Talvez a sua família, seja na igreja, seja a sua família, seja teu esposo, a sua esposa. Talvez alguém muito próximo de você tenha saqueado a tua energia. E você fala assim, puxa vida, estou aqui nesse culto tão maravilhoso, a presença de Deus tão grande. Daqui a pouco eu saio daqui, o inferno começa de novo. Não. Não. Nunca mais o inferno virá sobre você, porque você é mais forte. Existe um poder de Deus sobre a tua vida. É que o Senhor não sabe como que é dentro de minha casa. O que eu sei é que a força de Deus está sobre a sua vida agora. E que essa força vai permanecer sobre você. Amém? Nada vai te roubar. Toda a força das trevas cai por terra agora. Toda a força das trevas cai por terra agora. Em nome de Jesus. Toda mentira do diabo sobre a sua vida cai por terra nesse momento. Coloca as tuas mãos assim no seu coração. Deixa que Deus tire toda essa energia maligna, essa energia das trevas, essa energia que tem te consumido. Talvez seja no seu trabalho. Eu falei muito aqui da igreja, para abençoar a igreja.
Mas isso serve para tudo.